Oi, gente! O Quem é Quem da Bíblia, na Bíblia de hoje, vai falar sobre Abissai, nome também hebraico Pai Existe ou Pai é Jessé. Guerreiro perfeito, Abissai foi um dos chefes militares intimamente ligados a Davi e defensor fiel do rei. Ele era o mais velho de 3 irmãos. Os outros 2 eram Joabe, que se tornou comandante do exército de Davi, e Asael, um soldado muito rápido. Os irmãos eram sobrinhos de Davi, filho da sua irmã Sárvia. O pai não é identificado na Bíblia. Absai parece ter sido o primeiro dos 3 a juntar-se ao tio quando Davi era um foragido do rei Saul. Inicialmente, ele aparece como um voluntário, que foi com Davi, numa missão perigosa, na qual a dupla rastejou para dentro do acampamento de Saul, até onde o rei dormia. O impetuoso Abissai estava ansioso por matar Saul por cavalo no chão de um só golpe, mas a sua própria lança, mas Davi impediu. Quem? Quem levantaria a sua mão contra o ungido do Senhor e ficaria impune? 1 Samuel 26, de 8 a 9. Gente, continuando aqui, perdão, houve uma pausa, né? Ficaria impune 1 Samuel 26, de 8 a 9. Perguntou Davi ao seu companheiro antes de levá-lo para fora do acampamento inimigo. Depois da morte de Saul, Abissai e Joabe tiveram uma rixa sangrenta contra Abner, comandante-chefe de Saul, que matara Asael, irmão deles, e então apoiava a pretensão do filho de Saul, Isbosete, ao trono. Mais tarde, quando Abner concordara com a trégua com Davi e estava pronto para apoiá-lo como rei, Abissai juntou-se a seu irmão Joabe a vingar e assassinar Abner. Davi ficou tão irritado que deu a Abner um funeral de estado. Este homem, os filhos de Sérvia, disse Davi, são mais violentos que eu. 2 Samuel 3,39. Mas Davi ainda se aproveitou de que Abissai e Joabe tinha feito para consolidar de uma vez por todas o seu poder sobre o reino. Continuando, uma vez, durante a guerra de Davi contra os filisteus, Abissai salvou a vida do rei. Davi enfrentou um dos gigantes filisteu numa batalha e estava para ser morto quando Abissai veio em seu socorro. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 17. E matou o inimigo. Abissai foi alçado a comandante sênior do exército de Davi e estava encarregado dos 30, um corpo de elite de guerreiros em Israel. Ficou famoso pela façanha heróica e especialmente uma em que matou 300 homens com uma lança. Os autores da narrativa bíblica frequentemente descrevem a tendência de Abissai para a violência, a fim de contrastar o seu caráter com o de Davi, mais gentil. Quando Davi fugia dos rebeldes Absalão e um homem chamado Semei amaldiçoou o rei enfraquecido, Abissai estava pronto para cortá-lo a cabeça. 2 Samuel 16, 9. Mas Davi o deteve. Depois da história de Davi, Semei pediu perdão a ele, mas Abissai queria executá-lo. Novamente, os narradores destacam a compaixão de Davi. Quando parte da culpa pela violência no reino de Davi é atribuída a Abissai e Joabe,
embora Davi muitas vezes usasse esses guerreiros ferozes em seu proveito, como quando enviou-os em perseguição implacável a outros rebeldes, Sebá. Absaí morreu, evidentemente, antes de Davi, pois não é mencionado os conflitos sobre a sua sucessão, em que o seu irmão Joabe ficou do lado perdedor. Gente, essa história foi um pouquinho grande, né? Mas bem interessante. E vamos falar sobre Abner, né? Abner será o nosso próximo comentário, que é meu pai é o portador de luz, tá? Abner a seguir. Fica comigo.